Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fer do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. E hoje, pessoal, a gente vai se debruçar sobre o informativo de jurisprudência número 875 do Superior Tribunal de Justiça. E olha, a pauta está recheada. Vamos começar com um recurso repetitivo que tem um impacto econômico, assim, gigantesco, tratando de honorários em programas de recuperação fiscal. Depois, a gente dá um pulo na Corte Especial para discutir os limites de ferramentas processuais e as fronteiras da cooperação internacional. E fechamos com julgados que tocam diretamente na vida das pessoas, cotas em concursos, a proteção da casa da família e o dever dos planos de saúde. É uma seleção excelente, sabe? Porque ela mostra o STJ atuando em várias frentes diferentes. De um lado, definindo regras que afetam a arrecadação do Estado e a organização de milhões de processos. Do outro, decidindo casos com drama humano muito real, onde o que está em jogo é a moradia ou a saúde de alguém. Exato. Então vamos começar pelo tema que mais gerou discussões na semana, o recurso repetitivo tema 1317. A situação é um clássico, né? Todo advogado tributarista já viu. O cliente está numa execução fiscal, ele se defende com embargos à execução, e no meio do processo o governo lança um REFIS, um programa de parcelamento. Aderir parece um bom negócio, mas a lei exige que o contribuinte desista dos seus embargos. E aí vem a conta dos honorários de sucumbência. E o cliente pergunta, ué, mas eu não estou fazendo um acordo para pagar o que devo? Por que eu estou sendo, punido com mais essa cobrança? Como a STJ resolveu esse nó? Então, esse nó é o resultado do choque de duas lógicas. A primeira é a do processo civil, que diz: se você entrou com uma ação e depois desistiu, você que deu causa à movimentação da máquina judiciária. Então, em regra, você paga os honorários da outra parte. Simples e direto, né? A segunda lógica é do direito tributário. Os programas de parcelamento, como o REFIS, não incluem só o principal e a multa. Eles vêm com um encargo legal previsto lá no Decreto-Lei 1025 de 1969. Ah, sim. E esse encargo já serve para remunerar a fazenda pública, certo? Incluindo o trabalho dos procuradores na cobrança. Precisamente. A finalidade desse encargo é cobrir todos os custos da cobrança da dívida. Então, a grande questão era: se o contribuinte já está pagando esse encargo dentro do parcelamento, condená-lo a pagar também os honorários de sucumbência nos embargos não seria cobrar duas vezes pela mesma coisa? Um bis in idem. Exatamente, um bis in idem. Faz todo sentido. E a conclusão foi essa, então. Foi exatamente essa. A primeira sessão bateu o martelo. Não cabe uma nova condenação em honorários nos embargos quando o contribuinte desiste para aderir a um parcelamento que já inclui o tal encargo legal. O tribunal entendeu que seria uma cobrança em duplicidade, um ônus excessivo e, injusto para o contribuinte que está, na verdade, buscando regularizar a situação. Se o acordo já resolve a remuneração da fazenda, a questão está encerrada. Ok, a tese é clara. Mas me parece que essa decisão mexe com uma prática muito consolidada da Fazenda. Isso não cria um incentivo para o contribuinte sempre entrar com embargos, mesmo sem muita chance, só para ganhar tempo, sabendo que pode desistir depois sem esse custo extra? Essa é a preocupação com o chamado risco moral, e certamente foi ponderada, sim. No entanto, o que parece ter pesado mais para o tribunal é a própria finalidade dos programas de parcelamento. O objetivo principal deles é incentivar a regularização fiscal, trazer o contribuinte de volta para a adimplência e aumentar a arrecadação. Impor um custo adicional significativo, como os honorários, poderia justamente desestimular a adesão. Entendi. O STJ fez uma escolha de política judiciária, então. Isso. Parece que a conclusão foi: é mais vantajoso para o Estado facilitar a adesão ao REFIS do que insistir numa dupla cobrança. Entendi a ponderação. E como fica a aplicação disso no tempo? Porque eu imagino a quantidade de processos em andamento com essa discussão. O STJ modulou os efeitos, né? Sim, e esse é talvez o ponto mais importante para quem atua na área. A modulação foi essencial para evitar o caos e garantir a segurança jurídica. A nova regra, a de não cobrar os honorários, só vale para os pedidos de desistência feitos a partir de 12 de novembro de 2025. 2025. Nossa, é um prazo bem longo, quase 2 anos. Por quê? Exatamente. É para dar tempo de todos os atores, fazenda, contribuintes, advogados e o próprio judiciário se ajustarem a essa nova realidade, tanto nas estratégias processuais quanto nas orçamentárias. Para todos os casos em que a desistência aconteceu antes dessa data, continua valendo a regra antiga, que permitia a cobrança. A única brecha é para os processos antigos em que a discussão sobre os honorários ainda não tem uma decisão final, com trânsito em julgado. Nesses, a nova regra já pode ser aplicada. Uma regra de transição bem pensada. Então o STJ está, no fundo, dizendo que a ferramenta do parcelamento já é suficiente. E falando em usar as ferramentas certas, a Corte Especial também teve que definir a fronteira do uso de outra ferramenta, a reclamação. A questão era: eu posso usar uma reclamação para questionar uma decisão de uma turma ou sessão do próprio STJ? É como reclamar do chefe para o próprio chefe. Pois é. E a resposta da Corte Especial foi um não bem enfático. A tese é que a reclamação não foi feita para isso. Se a gente olhar o artigo 105 da Constituição, o papel da reclamação no STJ é duplo: preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões. Mas sempre contra um ato externo ao tribunal, é isso? Exatamente. O alvo é sempre um ato de um tribunal de instância inferior, de um juiz que descumpre uma decisão do STJ, por exemplo. Ou seja, não é uma espécie de super recurso interno. Não é um atalho para tentar uma terceira ou quarta revisão da mesma causa dentro do próprio tribunal. Exato. Usar a reclamação dessa forma é o que se chama de sucedâneo recursal. Usar um instrumento no lugar do recurso correto, simplesmente porque a parte perdeu e quer mais uma chance. A Corte Especial foi muito clara. Se a parte não está satisfeita com a decisão de uma turma, ela tem os recursos
recursos previstos em lei. Tentar a reclamação é um erro técnico. Colocando ordem na casa. E ainda na Corte Especial, outra decisão sobre a ferramenta certa nos leva para a cooperação jurídica internacional. O cenário é, uma autoridade de outro país precisa produzir uma prova no Brasil. Quando isso se resolve com um simples auxílio direto e quando precisa de uma carta rogatória. Essa é uma dúvida muito prática e a decisão trouxe um critério bem claro: a natureza do ato. O auxílio direto é um caminho mais rápido, mais ágil, quase administrativo. Ele serve para medidas que não exigem uma decisão complexa do judiciário brasileiro. Tipo uma intimação, conseguir um documento. Isso, uma simples intimação, obter um endereço, conseguir documentos públicos. Ok, então se a polícia da Alemanha quer saber a placa de um carro registrado no Brasil, isso seria um auxílio direto. Mas e se um juiz alemão determina que uma testemunha-chave que mora em São Paulo seja ouvida oficialmente para o processo dele? Aí a coisa muda. Muda completamente. No momento em que o pedido estrangeiro é para dar cumprimento a uma ordem judicial de lá, como colher um depoimento, o ato deixa de ser meramente administrativo. Ele se torna um ato de jurisdição. E um país não pode exercer jurisdição diretamente no território do outro. E para essa ordem judicial estrangeira ter validade aqui, ela precisa de um filtro. Precisa. E esse filtro é a carta rogatória que passa pela STJ. A tese é que esse tipo de pedido tem que ser submetido ao juízo de delibação, o famoso exequatur. É nesse procedimento que o STJ verifica se o pedido não fere a soberania nacional, a ordem pública. As garantias fundamentais. Exatamente. É uma garantia para todos os envolvidos de que o judiciário brasileiro não vai simplesmente carimbar pedidos de outros países. Uma garantia de soberania, faz todo sentido. Agora vamos mudar o foco das regras do jogo para aplicação delas em casos bem concretos. Vamos para a primeira sessão com um caso de concurso público que deu o que falar, envolvendo cotas raciais. A situação era muito específica, um concurso para pesquisador com apenas uma vaga em jogo. O primeiro colocado da ampla concorrência acabou sendo preterido porque essa única vaga foi destinada a um candidato da lista de cotas. E a primeira sessão considerou essa nomeação ilegal, e é crucial entender o porquê. A decisão não é, de forma alguma, um ataque à política de cotas. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, ela tenta garantir a aplicação correta e racional da lei. A Lei 12.990, que instituiu as cotas, reserva 20% das vagas. O problema é que a matemática e o direito, às vezes, entram em conflito. Porque 20% de um é 0,2. E não existe 0,2 de uma vaga. Exato. O tribunal entendeu que aplicar a reserva de vagas a um universo de apenas uma vaga viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A lógica da lei de cotas pressupõe um número de vagas que permita a aplicação dos critérios de alternância e de proporção, sabe? Por exemplo, num concurso de 5 vagas, a terceira iria para cotas garantindo os 20%. Com uma única vaga, não existe essa possibilidade. Mas alguém poderia argumentar que não aplicar a cota nesse caso acaba, na prática, invalidando a política para todos os concursos de vaga única. Isso não cria uma exceção que pode esvaziar a lei? Essa é a crítica possível, sem dúvida. Mas a visão que prevaleceu no STJ foi a de que forçar a aplicação do percentual nesse caso geraria uma distorção maior. Seria o mesmo que dizer que 100% da vaga vai para a cota, e não os 20% previstos em lei. Entendi. Então, a decisão não diz que a política de cotas é inválida. Ela diz que a metodologia de aplicação é inviável no caso de vaga única. Portanto, a vaga deveria ter ido para o primeiro colocado da lista geral. É um julgado que mostra como a implementação de uma política pública depende de uma análise muito cuidadosa do caso concreto. E agora, na reta final, vamos para 2 casos da terceira turma que são verdadeiros dramas da vida real. O primeiro é sobre o bem de família. Imagine a cena. Um homem solteiro, dono do seu único imóvel, o oferece em hipoteca para garantir uma dívida. Anos passam, a vida dele muda, ele constitui uma união estável, tem um filho e essa nova família passa a morar justamente naquele imóvel. A dívida vence, não é paga e o banco vem para tomar o imóvel. A família pode ser despejada. A decisão da terceira turma foi de proteger a família. E a tese é muito forte. O fato de a família ter sido formada depois da hipoteca não tira a proteção de impenhorabilidade do bem de família. Espera um pouco, isso é bem contraintuitivo. Quer dizer que o credor, que aceitou o imóvel como garantia quando ele estava livre, perde sua segurança por um fato que aconteceu anos depois? Exatamente essa foi a tensão que o tribunal teve que resolver. De um lado você tem o princípio da segurança dos contratos, a boa-fé do credor, do outro você tem direito fundamental à moradia e a proteção da dignidade da pessoa humana materializados na família que agora vive ali. E o direito à moradia pesou mais na balança. Pesou mais. O argumento é que a lei do bem de família protege a residência da entidade familiar. O que importa não é o estado civil do devedor na época do contrato, mas a destinação do imóvel no momento da penhora. Se naquele momento o imóvel é o lar de uma família, ele se torna impenhorável. Entendi. A nova família não pode ser punida por um ato anterior. Exato. A companheira e o filho não participaram daquele negócio. É uma decisão de humanismo, impressionante. Realmente. Coloca as pessoas acima das formalidades do contrato. E para fechar, com a mesma carga de humanidade, o último caso. Plano de saúde. O tema é recorrente, mas sempre importante. Uma criança com paralisia cerebral tem indicação de um tratamento multidisciplinar específico, o método TRAIN. E, claro, o plano nega. E mais uma vez, o STJ reafirmou sua jurisprudência já consolidada, dizendo que a recusa é ilegal. A posição do tribunal é muito clara. Tratamentos multidisciplinares para pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, autismo, paralisia cerebral, são de cobertura obrigatória. E é interessante que o acórdão diz que essa jurisprudência firme não foi abalada por aquela discussão sobre o rol da ANS ser taxativo, sabe? Para esses casos, a obrigação de cobrir é inequívoca.
E na prática, como o plano deve cumprir essa decisão? E se não tiver ninguém na rede credenciada que ofereça aquele método? A decisão é muito pragmática. O plano tem o direito de indicar um profissional da sua rede. Mas, se não houver um prestador capacitado para aplicar o método treine, como prescrito, o plano não pode lavar as mãos. Nesse caso, ele é obrigado a custear o tratamento fora da rede, reembolsando integralmente as despesas, com o pagamento sendo feito diretamente ao prestador escolhido pela família. O objetivo é garantir o tratamento, não a burocracia. Exatamente. Garantir que o tratamento aconteça. Uma decisão que busca dar efetividade ao direito à saúde, sem dúvida. Bom, fechamos nosso percurso pelo informativo 875. Foi uma viagem que mostrou a tensão constante entre as regras abstratas e a realidade prática, né? Desde a lógica econômica de um parcelamento fiscal até a proteção do lar e da saúde das pessoas. Exato. E o julgado sobre o bem de família e os tratamentos de saúde nos deixam com uma reflexão interessante. Eles mostram uma tensão constante entre a segurança dos contratos, firmados no passado, e a proteção de direitos fundamentais que surgem no presente. Isso nos faz questionar: qual o limite para que as circunstâncias da vida modifiquem as consequências de acordos feitos anteriormente? A jornada de uma pessoa pode e deve redefinir a rigidez da lei.